fica o reparador, né, nesse cenário de revisão que muda, enfim, né, revisão que muda, a montadora que ela bota os itens básicos de revisão para o carro continuar funcionando. Enfim, como que a gente precisa ver o trabalho do reparador, né? Bom, pessoal, bom a gente sempre pensar, né, que o reparador ele vai indicar serviços que vão ser feitos no carro, né? Por exemplo, chegou um carro aqui na minha oficina, vou fazer, o dono queria só trocar o óleo, tá? Às vezes é interessante, né, eu ver a quilometragem desse carro, para eu pegar e fazer um estudo, né, tipo, tá com 60 mil km. Vamos dar uma olhada no histórico desse carro, vamos ver se o que ele já trocou, o que ele precisa trocar. Às vezes eu consigo fazer uma revisão no carro, né, eu vou ajudar o cliente revisando o carro dele e falar, né, o teu carro aqui, ele tá com 60 mil km, mas o material da montadora, ele comenta que você tem que trocar a correia dentada com 50, né, um exemplo, né. Então, a gente consegue sugerir ao dono do carro que ele faça uma substituição, né? Ou perguntar para ele, às vezes já fez ou não fez, deixou passar, né? O que é importante é a gente sempre conversar, trocar essa ideia, tá? E sugerir o que é melhor para aquele carro. Porque não é porque eu estou sugerindo uma reparação ou uma revisão que eu estou empurrando um serviço, né? Eu estou analisando aquele equipamento, aquele veículo, né? O veículo não deixa de ser um equipamento, e tentando fazer com que a vida útil dele ela se prolongue mais. Muitas vezes, por exemplo, se eu sugerir a troca de uma correia dentada com 60 mil km ao invés de 80, tudo bem, o cara vai ter um custo ali de substituir essa correia dentada antes, mas às vezes eu vou evitar um dano no carro dele de milhares de reais, né? Às vezes, como eu já comentei, né, um motor, vou reconstruir um motor aqui, trocar a válvula, vou ter que trocar pistão, já vou ter que tirar o cabeçote, então já vai junta, parafuso. Pô, esse tipo de serviço hoje em dia ele parte de R$ 2.500, né? Então é um valor muito alto para o dono do carro. Então, às vezes ele gasta um pouco mais de dinheiro, né? A gente antecipa um serviço, a gente recomenda a antecipação de um serviço baseado em dados, né? Tanto da montadora quanto de comportamento daquele carro. Não porque a gente quer empurrar alguma coisa, né? Só porque a gente está pensando no nosso bem, a gente está pensando no bem do equipamento e no bem do dono do carro, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa conversa, essa troca de experiência, tá? Para que isso funcione de uma forma correta, né? Porque é muito chato quando eu levo meu carro para fazer uma revisão, por exemplo, e por conta de alguma descuido, ele volta, a próxima revisão tem que substituir a correia dentada. Pô, às vezes o cara podia ter me indicado que na próxima revisão eu precisaria fazer isso. Eu vou ter que levar o carro de novo daqui a 8 mil km para fazer um procedimento muito caro, né? Ou que leva muito tempo. Então, sempre é interessante ter essa troca de ideia do reparador com o cliente, né? E essas sugestões. Eu até separei um exemplo aqui que a gente botou no material da Doutorier, tá? Que é algo que a gente também pega bastante aqui no suporte técnico. Também é de um veículo da Stellantis, tá? Eu vou entrar aqui na Fiat Toro Multijet. Então, esse veículo aqui, tá, pessoal? Qual que é o que a gente sugeriu, por exemplo, né, de abreviar a substituição, segundo o que a gente pega de histórico de carros aqui no suporte técnico. Então, se você olhar aqui, né, a substituição da correia dentada é a cada 3 anos, da correia auxiliar também é a cada 3 anos, e a substituição das correias auxiliares é a cada 60 mil km e da correia dentada a cada 120 mil km. Mas o que a gente percebeu com a nossa experiência, tá? Analisando casos que acontecem, que os reparadores vêm relatando para o suporte técnico, o que a gente percebeu que a gente poderia melhorar fazendo uma sugestão para o dono desse carro, né? A gente sugere a verificação do estado da bomba d'água e da correia dentada com 60 mil km, tá? Por que isso?
Porque a bomba d'água desse carro, ela tende, tá, depois de 60 mil km, ela começa a criar uma folga, tá, e às vezes ela chega a travar, começa a roncar, e a gente já pegou casos que a bomba d'água chegou a travar, de fato, e a correia começava a passar pela bomba d'água, né, porque a correia passa pela bomba d'água, correia dentada, e a correia chegou muito próxima de estourar, né, então imagina por causa de uma substituição de uma correia dentada e uma bomba d'água, a gente perdeu um motor a diesel desse, imagina quanto que não custa um motor desse. Então, o que você acha que é mais interessante pro dono do carro? Ter que o reparador, né, o consultor que ele confiou o carro, que ele tenha esse cuidado para fazer essa revisão e faça essa sugestão de reparo, ou que ele siga apenas o que a montadora falou e não verifique nada a mais porque a montadora não disse nada, né? Porque a fabricante ela não disse. É muito melhor para o dono do carro que o reparador, né, aftermarket, ele se posicione, né? Tipo, não, vamos dar uma olhada nessa bomba d'água, vamos ver como que tá as condições dessa correia dentada. Antes de ocorrer uma falha, né? Imagina uma correia arrebentar, a gente perde o motor por inteiro. E isso acontece em diversos carros e diversos componentes diferentes, tá? Então, eu acho que é nesse ponto que é muito importante que o reparador ele tem que ser visto ali como um consultor do dono do carro, né? Então, o dono do carro ele confiou o carro ao reparador para fazer uma revisão, ou às vezes a trocar um óleo e o reparador vai oferecer essa revisão como um extra. Ele está fazendo uma consultoria de como deixar aquele carro funcionando por mais tempo, seguindo as condições de uso normal, né? Que ele não tenha nenhum problema, não fique na mão, ou não tenha algum gasto excessivo ali de manutenção. Imagina, né? Como eu comentei, reparar um motor do zero.